Olá, meus amigos do Ideal Espírita. Dando sequência, eu parei quando falamos, né, do que recomenda a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que recomenda, segundo Leon Denis, o problema do ser, do destino, da dor, as potências da alma, a vontade. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Na sequência, também, Leon Denis está no livro Joana d'Arc Médium, na introdução. Nesse campo, nada é impossível, exigindo-se apenas que sejam criados novos hábitos mentais, que se realizem exercícios ideológicos de forma a resultarem edificantes e propiciadores de tranquilidade. Leon Denis está falando aqui que realmente o que importa é que nós podemos agir nesse tempo que nós temos. Então, quando falamos do tempo, nós escrevemos a nossa história, e é uma história de um caminhar mais ou menos rápido, vamos dizer, ou, né, devagar, rápido, ou ficamos parados. Quem vai fazendo esse movimento somos nós quando decidimos se vamos agir ou se vamos ficar parados, né? No progresso, no nosso próprio progresso. Existem pessoas que não querem mudar, elas querem, né, explorar. É como a história do filho pródigo. Ele não quer ficar ali cumprindo, sendo obediente às leis de Deus. Ele quer viver conforme as suas próprias leis, suas vontades, seus desejos. E ele quer que Deus o sirva, porque ele sai da casa do pai com a herança do pai. Ele não sai desprovido, né? Ele vai usar de algo que ele recebeu do pai. Não foi algo que ele criou, não foi algo fruto do trabalho dele, foi algo que estava reservado para ele, mas não era para aquele momento. Mas ele está explorando, ele desperdiçou em quê? Nos prazeres materiais. Até chegar um momento de total miséria. Aquele que fica distante de Deus, que não cumpre as leis divinas, ele cai num estado de escassez extrema. Ele fica sem nada, ele está sem Deus, ele está sem cumprir com as leis divinas, ele cai num estado de extrema miséria. Quando a gente fala do desenvolvimento, nós estamos falando que nós podemos reverter esse estado de ausência, de conexão com Deus, esse estágio de escassez, esse estágio de miséria, mudando a forma de pensar, a forma de sentir e buscarmos Deus. É o caminho que o filho faz de volta à casa do pai. Nada se perde, ele entra em contato com essa dor, ele toma consciência de que ele vivia muito bem, feliz, em comunhão com o Pai, cumprindo as leis divinas. Ali é o lugar da felicidade. Não é a felicidade, o lugar da felicidade não está nas práticas materiais, nos prazeres da carne. Está em comunhão, cumprindo a vontade do Pai. Por quê? Porque a vontade do Pai é boa, é justa, é o que nos traz paz, é o que nos traz segurança, é o que nos traz o amor. A principal lei
é a lei do amor, é viver no amor de Deus. Nós saímos dessa condição para viver os prazeres, porque nós não compreendemos. Jesus falava que nós somos mais ignorantes que perversos, embora exista a perversidade, porque uns escolheram esse caminho, né, de querer se tornar o soberano, de querer se colocar no lugar de Deus, matar Deus e se colocar no lugar dele, né? A maioria é ignorante. Então, o caminho é essa busca da consciência, é o caminho do autoconhecimento, é o caminho do conhecimento das leis divinas, né? E aí ele fala, vamos criar novos hábitos mentais, novas formas de se pensar, novas formas de compreender a vida. Aderimos ao posicionamento dos livres pensadores adeptos de um espiritismo sem cercas, o de estar liberto de qualquer preocupação de partido, de todo cuidado de agradar ou desagradar. É na liberdade plena de meu pensamento, com a minha consciência independente, isento de qualquer ligação, não procurando, não querendo em tudo senão a verdade. Isso está em Leon Denis, né? No livro... eu cometi um equívoco, eu falei que aquela passagem no campo, nada é impossível, que isso era do livro Joana d'Arc, Médium, não. É da Joana de Ângeles, do livro Divaldo, Interação Mente e Corpo, está no livro Jesus e Vida, capítulo 14. Me desculpem, olha só como é que a gente faz, né? Tem o erro, a gente identifica, como Kardec falou, reparamos o erro, trazendo a verdade. Aqui essa passagem aqui é de Leon Denis, né? Porque ele fala o quê? De estar aberto, livre. Eu não tomo partido de nada, eu tomo cuidado para não ficar no lugar de agradar ou desagradar. Eu tenho uma liberdade do meu pensamento. Veja que bonito que é isso. Eu não fico presa a um ponto de vista. Eu não fico presa a um partido, aqui é tomar partido de alguma causa. Então, assim, eu acredito nisso aqui, então eu vou defender isso aqui com todas as minhas forças e tudo que for contrário a isso, eu vou combater. Nós vivemos essa realidade. Se aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, para mim é uma verdade, tudo que disser que o que eu estou pensando não é verdade, eu vou combater, porque eu tenho que sustentar a minha crença. Não é verdade. Eu quero sustentar a minha crença, porque se a minha crença ruir, eu me sinto inseguro. É como se eu dissesse, mas peraí, tudo que eu acreditei até agora é mentira? Não, não pode ser. Não pode ser. Isso é um choque, principalmente para o nosso ego, para a nossa vaidade, para a gente olhar e falar assim, caramba, eu estava errado esse tempo todo. Sabe o que acontece? Nós todos vamos passar por isso. Não vai um escapar. Porque nós precisamos aprender a ser humildes. Aprender uma palavrinha aqui. Nós precisamos nos tornar pessoas humildes, reconhecendo que nada sabemos e que estamos numa jornada de conhecimento e que para isso nós temos que nos libertar de todo julgamento, todo preconceito, de todo ponto de vista para poder receber as informações, modificar tudo que em mim está em erro.
Se eu errei e eu não quero olhar para esse erro, eu não quero aceitar que eu errei, eu não quero aceitar que aquilo que eu penso, que eu acredito está equivocado ou parcialmente é correto, eu não quero fazer esses ajustes, eu quero estar sempre certo. Isso fala da nossa arrogância. Volto lá para esse lugar, né, em que o sábio é aquele que já compreendeu isso, que ele já compreendeu que nada sabe. Então, tudo que sei é que nada sei. Então, esse é um sábio. Sócrates era um sábio. Ele sabia que ele não sabia das coisas, que ele estava numa jornada de aprendizagem. Com isso, o Leon Denis ele nos traz essa lembrança, né? Esse aviso, esse alerta, que nós precisamos nos despojar dos preconceitos, de ideias preconcebidas, para podermos entrar de fato em contato com a verdade, desvelar essa verdade, né? Sem querer agradar ou desagradar. Isso é um ponto muito importante, porque nos dias atuais nós falamos de trauma, a síndrome da agradadora, então as pessoas que acabam se tornando outras. Então não é uma questão de uma verdade fora, é uma verdade de quem eu sou. Eu sou uma pessoa assim, mas eu não posso me apresentar, eu não posso me manifestar da forma como eu sou, porque ninguém me aceita como eu sou. Para ser aceita, para ser querida, eu preciso agir conforme aquelas pessoas desejam que eu me comporte. Aí eu me encaixo em certos grupos que pensam da mesma forma. Então nós vamos perceber que a sociedade ela vai formando ali, né, grupinhos, a gente vai ficando meio encaixotado. Encaixar não é pertencer à humanidade, é encaixar em pequenos grupos. Essa expressão encaixar e pertencer tem um sentido. O pertencimento, a gente não abre mão de quem a gente é. Eu faço parte ali da forma como eu sou. Encaixar, a caixa tem um tamanho. É igual o mito de Procusto. A cama de Procusto tem um tamanho. Procusto fazia o quê? Recebia as pessoas que ao deitar na cama, ele, se fosse pequenas, ele esticava. Se fosse maior do que a cama, ele cortava as partes que sobravam. Isso é ficar ali na medida, encaixadinho. Então, se para fazer parte de determinado grupo eu tenho que torcer para o mesmo time de futebol, eu tenho que pintar meu cabelo de vermelho, eu tenho que usar determinado tipo de roupa, para fazer parte de determinada religião, partido político, família, qualquer grupo social, eu tenho que ficar igual a todos eles. E com isso a gente acaba criando essas rivalidades, porque é como se o grupo que eu estou encaixadinho aqui, que eu abri mão de muitas coisas para poder estar aqui encaixado nesse grupo, eu tenho que combater os outros. E aí fica uma visão de bem ou mal, certo e errado, sendo que não existe só essa polaridade no mundo, não é uma coisa ou outra, né? Se a gente for mais a fundo, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, a gente está falando que está tudo interligado. Quem fala disso brilhantemente é Edgar Morin, que este ano faleceu com acho que 104 anos, e ele trouxe toda uma obra, um estudo, desenvolvendo o paradigma da complexidade. Tudo é complexo, tudo está envolvido, complexo como uma trama, como uma teia, como uma rede, em que as coisas todas se entrelaçam. Não existe você sozinho no mundo. As pessoas que se isolam nas suas caixinhas,
né, nos seus nichos, nas suas casinhas, grupos sociais. Elas não vivem sozinhas. Elas precisam um dos outros. E a forma como nós temos que tratar um e o outro é como Jesus falou, nós temos que tratar com amor, com respeito, né? Então nós vamos atravessar isso tudo para poder compreender a verdade. Bom, vimos na epígrafe que não por acaso o ensinamento dos Espíritos é universal, objetivando desenvolver e comentar os ensinos de Jesus sob diferentes formas, para colocá-los ao alcance de todos, pois tudo cresce e evolui. A universalidade das revelações espirituais, para realizar seu objetivo maior, o de estabelecer uma nova ordem planetária, deve estar livre das injunções dogmáticas, das restrições castradoras da liberdade, da busca e da consciência. Qualquer forma de imposição é danosa ao espírito de pesquisa, de construção do conhecimento e de emancipação espiritual. Não se pode, dessa maneira, amar a Deus conforme o entendimento de cada qual, contrariando assim o princípio básico da Boa Nova ao nos apresentar um Pai de amor, de justiça, de caridade. Enfim, a síntese das virtudes em grau superlativo. Muito, muito importante entender isso aqui. Se a gente prestar atenção na colocação de Sebastião Camargo, o que ele traz de informação só nesse trecho é de uma complexidade, trazendo vários elementos para a gente entender. Primeiro que ele falou, né? Os ensinamentos dos espíritos, então nós estamos falando da doutrina dos espíritos. Os espíritos vieram até nós para trazer os ensinamentos, principalmente as leis divinas. Então, isso já foi dito, as leis universais, as leis divinas. E significa que o que esses espíritos trazem, o ensinamento deles é universal. Eles estão falando das leis universais, das leis divinas, e eles querem o que com isso? Eles querem o nosso progresso. Tá? Por que eles querem o nosso progresso? Porque disso depende a ordem planetária, o equilíbrio do mundo, do universo. O universo precisa que nós cumpramos, que nós possamos executar, agir em conformidade com as leis universais. E para isso, nós temos que nos livrar dos dogmas, das crenças, de tudo que nos impede de pensar de forma livre, de conquistar a consciência, né? De ter a luz que brilha e me faz ver a verdade. Então, nós precisamos compreender que os ensinamentos dos espíritos são baseados nas leis universais, que é para promover o nosso progresso, e para que isso ocorra, nós precisamos compreender, nós precisamos dilatar o nosso conhecimento, nosso entendimento, a nossa consciência, e para isso nós precisamos sair das caixinhas. Nós precisamos entender que nós não viemos habitar caixinhas, nós viemos nos reconhecer e viver como humanidade. E aí ele fala, é uma liberdade da busca e da consciência. Vamos lá. Com o espírito de pesquisa. Nossa, o que está faltando hoje em dia? As pessoas estão rejeitando o que a ciência diz, cada um inventa alguma coisa, nega aquilo que já se avançou e já tem por conhecimento,
né? Se nós falarmos então das pessoas que não acreditam em reencarnação, não acreditam em vida após a morte, olha só, tanto avanço que nós já tivemos, né, de pesquisas que demonstram que a vida continua e que os espíritos retornam para o seu progresso. Então tá aí, nós conseguimos avançar com muitas coisas, mas ainda resistimos. Não queremos abrir mão daquilo que achamos que nós temos, aquilo que nós acreditamos que é verdade. Nós não queremos abrir mão disso para termos as mãos livres para alcançar, né, novas coisas, para pegarmos novas coisas. Então nós temos que ter o quê? Um espírito de investigação, como teve Kardec. Deixa eu olhar para isso, deixa eu entender que fenômeno é esse. Se ele falasse, não, esse negócio de mesa girante aí, porque assim que tudo começa, né? Eram manifestações físicas, né? As mesas flutuavam, giravam e davam pancadas. E Kardec falava, isso aí é tudo forjado, isso tudo é uma mentira, tem alguém fazendo esses truques, uma mesa não pode fazer isso, essa coisa aí de comunicação, não tem nada disso. Não vou perder meu tempo olhando para esse tipo de coisa, que isso é bobagem. Ponto. Não tem espírito de pesquisa, não tem... É uma pessoa que não se despojou de suas crenças, já vem com ideias pré-concebidas, e com isso ele está com a mão cheia. Ele já está com a mão cheia de quê? De ilusões. Porque a gente não tem nada. Se a gente não compreende o que existe, que é permanente, que são as leis universais, a gente não tem nada. Porque de resto é tudo impermanente. Significa que nós precisamos nos despojar para olhar para o novo, para avançar. E aí ele fala, a construção de um conhecimento está ligada à emancipação espiritual. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se aproxima da verdade, quanto mais a gente se toma consciência do que a gente tem até então, são mais ilusões, são mais crenças do que a verdade, a gente vai modificando, vai pesquisando, vai estudando, vai, né, explorando o mundo, não só o mundo externo material, mas o mundo interno das nossas emoções, de quem eu sou, esse ser espiritual, o que é um espírito, né? Qual é o meu destino, que a gente também já falou isso aqui. Se a gente vai explorando isso, eu vou me aproximando de Deus. E aí ele fala, não se pode amar a Deus conforme o entendimento de cada um, não. Né? Existe uma mensagem de Jesus, a boa nova. O que é a boa nova? O que é a boa nova? Boa nova, Márcia, é a boa notícia, é a novidade. Jesus veio com a novidade. Que novidade foi essa? Qual foi a novidade que Jesus nos contou, que ele veio nos trazer? Jesus veio para nos dar uma notícia. Você acha que Jesus, governador planetário, o grau de evolução que ele tem, ele veio até nós para trazer uma notícia? É para tudo para ouvir a notícia de Jesus. Porque não tem coisa mais importante. Se esse ser espiritual crístico veio até nós em tamanho sacrifício, sacrifício foi ele vir encarnar, não foi morrer na cruz, não. Ele veio até nós, esse foi o grande sacrifício que ele fez. Desencarnar na cruz e ir embora foi mais fácil, mas ainda constituía uma lição para nós. O que Jesus veio fazer? Nos trazer a boa nova. Qual é a boa nova? Qual é a boa notícia? Qual a boa notícia? Primeiro que nós somos espíritos imortais. Nós não, quando ele está na cruz e ele volta, ele revela isso. Né? Existe a sobrevivência, né? O espírito continua. E existe um Deus de amor. A mensagem primordial de Jesus era amor.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí se resumem todas as leis e profetas. Tudo que se dizia até então se resume nisso. Então Jesus, ele veio ser a expressão viva. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não passar por ele como guia da humanidade. Tem que seguir o que Jesus ensinou. Tem que amar como Jesus amou. Essa é a boa nova. Jesus veio mostrar, ele nos trouxe os ensinamentos necessários para que a gente pudesse seguir e ir ao Pai. Então, nós precisamos entender que é apresentar Deus como um Pai de amor, de justiça e de caridade, em grau superlativo. A gente se vê no próximo encontro.